Olá, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que você esteja bem e esteja acompanhando aí o nosso curso de gramática. Nós passamos pela parte de ortografia, que contempla acentuação gráfica, emprego das letras e uso do hífen. Falei para você que a parte mais importante estava na acentuação gráfica, a gente passou por esse assunto há pouco, e agora nós iremos falar sobre morfologia. E queridos, é muito importante que vocês aí do outro lado, que você aí do outro lado, entenda o seguinte. A partir de agora, a gente vai pegar uma cadeia de assuntos que vão funcionar como pré-requisito uns dos outros. O que eu quero dizer para você? Quando a gente estuda a parte de ortografia, a gente fala de uma parte do estudo da língua portuguesa que pode ser isolado. Ou seja, eu poderia colocar a ortografia no começo do curso, poderia colocar a ortografia no meio do curso, poderia colocar a ortografia no final do curso. Poderia, sem qualquer problema. Agora, morfologia, não. Morfologia já vai ser um assunto que vai puxar uma cadeia de outros assuntos. A partir da morfologia, nós vamos para o estudo da sintaxe. Dentro da sintaxe, você tem a sequência de sintaxe do período simples para a sintaxe do período composto. Ou seja, nós temos uma sequência de assuntos que vão derivar, ou melhor, que vão depender aqui do conhecimento de morfologia. Por que eu estou deixando isso para você muito claro e estou deixando isso para você muito explícito? Porque se você quebrar a sequência de aulas que vem de agora em diante, você vai ter muito mais dificuldade do que o normal. Você precisa acompanhar na ordem das aulas, na ordem, porque essa ordem vai ser fundamental para que você, poxa, na aula 6, entenda. Para você entender a aula 6, você vai precisar da aula 5. Estou dando um exemplo aqui de aula 6, mas pode ser aula 10, aula 20. Para você entender a aula 6, você vai precisar da aula 5. Para você entender a aula 7, você vai precisar das aulas 6 e 5. Para você entender a aula 8, você vai precisar das aulas 7, 6 e 5. Tudo bem? Não estou dizendo que esta aula é a aula 6, é a aula 7, é a aula 8. Não. Eu estou dizendo para você que essa sequência ela é inquebrantável para a compreensão dos assuntos que iremos aqui tratar. Tudo bem? O primeiro deles diz respeito às 10 classes gramaticais, as classes de palavras. Vem cá comigo na tela, por gentileza. Estamos aqui falando sobre gramática para concursos e aqui está o grande universo da morfologia da língua portuguesa. Coloquei para você o seguinte, o que é a morfologia, queridos? Morfologia é uma palavra que tem por ideia o seguinte pensamento. Morfo, forma, logia, logos, estudo. Ou seja, quando eu falo em morfologia, eu falo em estudo da forma. E a ideia de estudar a forma significa o seguinte. Alguém pegou as palavras de uma determinada língua e ele começou a querer separar essas palavras de acordo com as características que elas possuem de semelhanças e diferenças. Ele foi olhar o formato da língua e olhando, poxa, essas palavras aqui se parecem mais do que essas outras aqui. E assim foram formados os grupos de palavras, as classes de palavras. Essas classes, elas não são universais e essas classes, elas não foram sempre assim. Só para você ter uma ideia, esse estudo da morfologia das classes de palavras começa na Grécia. E lá só se falava em duas classes gramaticais, ônoma e rema. O que seria, assim, trazendo para o português, não de forma literal, mas de forma aproximada, esse ônoma e rema? Ônoma, nomes, rema, verbos. E ele simplesmente separou dessa forma. Nomes para um lado, verbos para o outro. Ônoma e rema. Tudo bem? Só que depois, isso no começo dos estudos, depois foi perceptível que no ônoma existiam palavras que ainda se diferenciavam. Dentro delas ali eu conseguia separar ainda mais palavras. E dali, a partir do ônoma, novas classes foram criadas. Do rema, opa, essa daqui tá mais pra cá, essa aqui tem uma semelhança pra cá, essa aqui não é tão semelhante, foram criadas. E assim foram formadas as classes de palavras, as classes morfológicas. No português, nós temos hoje 10 classes de palavras. Isso não foi sempre assim, nós já chegamos a ter, nas gramáticas históricas, nós pensamos em 12 classes gramaticais. Nós chegamos a 10, porque, por exemplo, o particípio já foi
por alguns gramáticos, considerado uma classe gramatical separada. O grande detalhe é, a ideia da morfologia é pegar as palavras da língua portuguesa e separá-las por caixinhas, como eu coloquei para você bem aqui, e separá-las por caixinhas de acordo com as suas semelhanças ou diferenças, beleza? Essas 10 classes morfológicas são, repare comigo, substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Quando falamos das 10 classes gramaticais, estamos falando de substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. E quando eu falo em substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, eu estou falando sobre morfologia. Guarda isso bem gostoso aí na sua cabeça. Por quê? Porque lá na frente, algo que acontece com qualquer estudante de língua portuguesa é começar a misturar coisas que são da morfologia com coisas que são da sintaxe. Guarda bem na sua cabeça, beleza? Agora veja aqui, entre a morfologia e essas classes de palavras que nós temos aqui, entre a morfologia e essas classes de palavras, eu coloquei uma divisão intermediária. Essa divisão intermediária, ela não existe na gramática, ela é didática. E ela é didática justamente para que você consiga traçar algumas características de semelhanças e diferenças entre essas palavras. Tudo bem? Olha como é que eu fiz aqui para você. Eu criei 4 subgrupos. Quais são esses subgrupos? O grupo dos nomes, o grupo dos verbos, o grupo dos conectores e o grupo das emoções. Eu dividi para você em 4 grupos. Grupo dos nomes, grupo dos verbos, grupo dos conectores e grupo das emoções. Quando eu falo no grupo dos nomes, eu estou falando para você em 5 classes gramaticais. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome. Nem preciso dizer para você que dentro do grupo dos nomes uma palavra vai ser mais importante, que é justamente o substantivo. Até porque você aprende que o substantivo é aquela palavra que dá nome aos seres. Só que o que acontece? Você vai entender comigo já já que essas classes gramaticais aqui, ó, elas são diretamente associadas ao substantivo. É como se eu pensasse novamente lá naquela lógica do ônoma e rema e entendesse que aqui está o ônoma. E o ônoma, substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome. Tudo bem? Porque pronome numeral, adjetivo e artigo possuem uma relação de grande intimidade com o substantivo. Tudo bem? De maneira semelhante, nós temos o grupo dos verbos. No grupo dos verbos, obviamente, o mais importante é o verbo, beleza? E no grupo dos verbos a gente tem também aqui o advérbio. Nós temos o grupo dos conectores, aqueles elementos que vão trabalhar nas conexões, que aí são as preposições e são as conjunções. E nós temos o grupo das emoções, que na verdade é uma classe gramatical em si, beleza? Que é o grupo da interjeição. Interjeição, meus amigos, que é a classe gramatical que eu já vou adiantar para você. Essa é aquela que não vai aparecer para você em prova nunca. Eu não vou falar para você nunca, 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 porque apareceu numa prova recentemente, mas numa questão que era bem fácil de resolver. Que era o seguinte, o cara perguntava, assinale a alternativa que apresenta uma interjeição. Letra A, sabão. Letra B, casa. Letra A, sabão. Letra B, casa. Letra C, bonita. Letra D, vender. Letra E, porra! Qualquer um acerta essa questão, sabe o que é uma interjeição, beleza? E a gente já vai falar dela aqui agora pra gente já se livrar dela. Quando a gente fala de interjeição, a gente fala de uma classe gramatical que está associada a quê? Sentimentos, sensações, espanto, surpresa, cumprimento, saudação, né? Isso é uma interjeição. E qual que é a grande marca da interjeição na língua portuguesa? O ponto de exclamação. O ponto de exclamação é a grande marca da interjeição na nossa língua. E é uma classe gramatical que ela é muito fácil. Sentimento, nossa, de repente você pensou
Eu aqui, Elias, agora vou viver essa experiência aqui, olhando para a câmera. Melhor, não vou olhar para a câmera, mas você vai perceber essa experiência acontecendo comigo agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar na mulher que eu gostaria que estivesse comigo agora. Isso é uma interjeição, beleza? Vivi uma experiência real aqui, tá? Real. Agora, a mulher está aqui dentro da minha cabeça. Nunca vou te contar quem é. Fechou? Agora vem cá. Sensações. Nossa, de repente, você bateu aquela fome, você comeu algo gostoso, você... Esse é uma interjeição, beleza? Espanto. Eu, Elias, não sei se você sabe, mas se você não sabe eu vou te contar. Eu sou uma pessoa que me assusto muito fácil. Me assusto muito fácil. A alegria da minha família é me assustar. Eles amam me assustar. E, como eu sou uma pessoa que assusta muito fácil, em várias ocorrências, meu sobrinho, por exemplo, agora, o Luiz Antônio, ele tá viciado nesse negócio de me assustar. Viciado. Ele se esconde, me assusta e fala, ah! Interjeição, beleza? Se você pensar naqueles balõezinhos que existem nos gibis, pof, boing, aquilo tudo é interjeição. Surpresa, isso é uma interjeição, beleza? Cumprimento, bom dia, é uma interjeição. Boa tarde é uma interjeição. Boa sorte é uma interjeição. Alô, tô ligando pra saber como você está. Tava à toa e por isso resolvi ligar pra contar que sonhei com você. Alô! Isso é uma interjeição. O alô é uma interjeição. Beleza? Classe gramatical que relaxa. Se vier na sua prova, saiba, Deus te ama mais do que aos demais seres humanos. Porque é uma questão muito fácil, você vai acertar com a mão nas costas. Beleza? Mas isso, em geral, não acontece. É porque Deus não me ama? Não, é porque não acontece. O cara não vai dar essa colher de chá pra você. Beleza? Quando a gente fala de classes gramaticais pensando em concurso público, a gente pensa mais nas outras 9, beleza? A interjeição relaxa, não vai aparecer pra você. O que te interessa são as outras 9. Tudo bem? Observações importantes a serem apresentadas. Primeira delas, olha só. Veja que eu coloquei para você aqui embaixo algumas legendas. A primeira legenda, número 1, são as classes gramaticais fechadas. O que são classes gramaticais fechadas na língua portuguesa? Primeiro vamos a elas. Quais são? Artigo é uma classe gramatical fechada. Pronome é uma classe gramatical fechada. Preposição é uma classe gramatical fechada. Eu vou marcar assim, ó. E conjunção também é uma classe gramatical fechada. Que é esse negócio, Elias, de classe gramatical fechada? Em toda língua do mundo, tá? Em toda língua do mundo, existem palavras que pertencem ao inventário aberto da língua, existem palavras que pertencem ao inventário fechado da língua. Isso quer dizer o seguinte, existem classes de palavras que admitem a qualquer tempo a entrada de novos itens lexicais. Ou melhor, existem classes de palavras que admitem a qualquer tempo a entrada de novas palavras, o surgimento de novas palavras. Te dou um exemplo. ChatGPT. ChatGPT é um nome, certo? É um nome. Surgiu quando? Um dia desses, beleza? Só que a gramática ela é muito esperta. A gramática admite que é um nome, então é um substantivo. ChatGPT é um substantivo. É um substantivo que você pode colocar na língua como um substantivo. Ótimo, você pode colocar substantivos quantos você quiser. Crie substantivos. Mas tem uma coisa que você não vai conseguir criar. Artigo. E sabe por que você não vai conseguir criar o artigo? Porque é justamente o artigo que vai te ajudar a entender que o ChatGPT é um substantivo. O ChatGPT. Um ChatGPT. Esse ChatGPT, no caso dos determinantes, beleza? A língua sempre vai ter classes gramaticais que são abertas, ou seja, em que podem entrar novas palavras todos os dias, e existem classes gramaticais fechadas, que são classes gramaticais que podem até sofrer alguma mudança, mas essa mudança, ela demora muito.
Não é uma mudança que acontece da noite para o dia. É uma mudança que demora muito. Essa classe gramatical que praticamente não muda, essas classes gramaticais são classes gramaticais fechadas. Vem cá comigo na tela. Quando eu falo para você de artigo, para mim e lembra, você pode até não ter estudado ainda a fundo o artigo comigo, mas você sabe que o artigo, ou melhor, você sabe que os artigos são o, a, os, as, uns, uma, umas. Você só tem esses 8 artigos, os definidos, o, a, os, as, e os indefinidos, uns, uma, umas. Você só tem esses artigos na língua portuguesa. Você não vai colocar novos artigos. Ou seja, artigos 8. De maneira semelhante, existem outras classes gramaticais que também são fechadas além do artigo. Nós temos os pronomes. Se você se lembrar, por exemplo, quando você estuda a conjugação verbal, aí você pensa nos pronomes. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Classe gramatical fechada. Tanto é que você não usa outros pronomes para fazer esse tipo de conjugação, não é mesmo? Você pensa nos pronomes oblíquos átonos. Me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhes e se. São esses, há muito tempo. Então uma classe gramatical também fechada. Preposição. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Preposições, classe gramatical fechada da língua portuguesa. E conjunções, que também são conectivos, que pertencem à classe gramatical, que também é uma classe gramatical fechada da língua portuguesa. Por que eu marquei para você isso aqui nessas 4 classes? Pelo seguinte fato. Vai ser muito bom, eu vou te colocar o seguinte. Vou te colocar o que vai ser muito bom, o desejável e o obrigatório, tá certo? Vou colocar para você o desejável e o obrigatório. Primeiro, o desejável. Qual que é o desejável? Desejável é que você decore as 4 classes gramaticais fechadas. Existem coisas na vida que você pode entender, existem coisas na vida que você tem que decorar. Graças a Deus, a maior parte das coisas você precisa entender. Mas ninguém nunca morreu porque teve que decorar alguma coisa na vida. Então, a gente primeiro coloca esse parâmetro. O desejável, o ideal, é que você decore quais são os artigos, que você provavelmente já sabe, os pronomes, as preposições e as conjunções. Esse é o desejável. Por que esse é o desejável? Quando você sabe de cor as classes gramaticais fechadas, na hora de resolver qualquer questão que envolva classe gramatical fechada, você não perde tempo. Não é admissível para um concurseiro de ponta, para uma concurseira de ponta, não é admissível a pessoa ficar parada na frente de um até, pensando o que é esse até. Não tem que pensar não, cara. Até é preposição. Não dá para uma pessoa ficar parada na frente de um cada, pensando, o que é cada? Não, cada é pronome. Não dá para uma pessoa ficar parada na frente de um embora e ficar pensando, o que é esse embora? Embora é conjunção. Tem que ser rápido, direto. E muitas vezes a pessoa fica perdida diante de uma classe gramatical fechada, sabendo que, na verdade, a pessoa já poderia ter memorizado essa classe gramatical fechada. Beleza? Então, o desejável é decore as 4 classes gramaticais fechadas. Esse é o desejável. Só que eu sei que nem todo mundo vai agir conforme os meus desejos. Então eu preciso falar para você algo que é obrigatório. Das classes gramaticais fechadas, uma delas é muito mais importante que as outras 3, que é a conjunção. Beleza? Eu vou falar para você uma frase agora, e você vai ouvir essa frase ao longo do nosso curso milhares de vezes, que é a seguinte frase: decore as conjunções. Decore as conjunções. Decore as conjunções. E por que eu vou falar para você agora e para sempre decore as conjunções? Pelo seguinte fato: se você por acaso não decorar as conjunções, eu já te digo que em toda prova você vai perder pelo menos uma questão. Olha que merda! Em toda prova você vai perder pelo menos uma questão. Porque nas provas de concurso público, quando não cai uma questão sobre conjunções, caem 2. Quando não cai em uma, não cai em 2, cai em 3. Então você tem que decorar as conjunções, inevitavelmente. Você tem de saber as conjunções. Então, desejável é você decorar as 4. O obrigatório, você vai ter que decorar as conjunções. Elias,
como que eu faço isso? Vem cá. O Elias, também conhecido como eu, possui um site. Esse site é profeliassantana.com.br, beleza? Quando você vai no meu site, existe uma área chamada Downloads. Existe uma área chamada Downloads. Você vai nessa área chamada Downloads. Lá você vai encontrar as conjunções. E lá você vai encontrar também as classes fechadas. Para você baixar, imprimir e se divertir de montão. Tudo bem? Beleza? É só ir ao meu site. E no caso das conjunções, eu, Elias, poxa, porque eu vou te falar uma coisa. Existe gente do coração bom, mas igual a mim não existe, cara. Eu sou a mãe, a segunda, a terceira ou a primeira mãe da sua vida. Porque olha só, eu não só coloquei lá no meu site as conjunções para você, a tabela de conjunções. Eu criei uma tabela bem bonita com todas as conjunções. Na tabela eu falo qual é o tipo da conjunção, falo para você quais são as conjunções, dou um exemplo musical, retirado de alguma música do cancioneiro popular brasileiro. Por quê? Porque eu criei um podcast da tabela de conectivos. Nesse mesmo lugar, nesse mesmo link, você vai encontrar também um lugar para você clicar e ser direcionado ao podcast da tabela de conectivos. Podcast que está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no YouTube. Em toda a plataforma de podcast você encontra lá o meu podcast sobre a tabela de conjunções, beleza? O que você faz? Você tem lá a tabela de conjunções para você ouvir. E quando eu falo que é para você ouvir, é porque eu falo para você quais são as conjunções, eu coloco um exemplo musical, eu analiso para você e o podcast tem aproximadamente 30 minutos, beleza? Isso para você ficar ouvindo o tempo todo o podcast e gravar essas conjunções na sua cabeça, porque eu preciso que você tenha as conjunções na sua mente. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem, minhas amigas? Beleza? Claríssimo. Vem cá comigo na tela de novo. Então, olha só. Coloquei para você de onde você vai tirar as conjunções, beleza? De onde você vai tirar. Lembrando, o desejável, decorar todas as classes gramaticais fechadas. Esse é o desejável, isso é o que eu gostaria que você fizesse. Agora, você, como obrigação, tem as conjunções para decorar, beleza? Coloquei para você uma segunda legenda. A segunda legenda, verde, classes que incluem locuções. Porque quando a gente fala em morfologia, a gente fala no seguinte, que existem classes gramaticais que possuem a capacidade de serem transformadas em locuções. O estudo da morfologia é, na verdade, o estudo das 10 classes gramaticais mais as locuções dessas 10 classes gramaticais. Nem toda classe gramatical forma locução, só algumas delas formam locução, beleza? E aí é isso que eu quero colocar aqui para você. Quais são essas classes gramaticais que vão formar locuções? Os adjetivos, que formam as locuções adjetivas, o verbo, que formam as locuções verbais, o advérbio, que formam as locuções adverbiais, as preposições, que formam as locuções prepositivas, e as conjunções que formam as locuções conjuntivas. Tudo bem? Coloquei aqui para você tudo separadinho, tudo bonitinho, porque essa informação vai ser importante, porque primeiro eu vou te falar de todas as classes de palavras e na sequência eu vou te falar sobre essas locuções, eu vou explicar para você quais são essas locuções, para você entender como é que elas vão funcionar e, sobretudo, entender como é que elas vão se encaixar e vão trabalhar lá na sintaxe. Porque eu vou te contar uma coisa. Morfologia é um assunto que cai razoavelmente em provas. Ele não cai demais. O problema é porque aquilo que cai demais depende muito da morfologia. Então, se você não tem conhecimento de morfologia, você não vai ter conhecimento de sujeito. E sem conhecimento de sujeito, você não vai ter conhecimento de concordância verbal. Beleza? Eu preciso que você conheça bem a morfologia, tenha domínio da morfologia, para que você avance para assuntos mais profundos. Eu vou te falar uma coisa. Tudo aquilo que vamos falar em morfologia,
todos os tópicos que iremos mencionar em morfologia, eles serão repetidos por mim até o final do curso. Você vai ver que, inevitavelmente, em algum momento do curso, lá na aula, sei lá qual, eu vou falar para você uma coisa e eu vou falar, lembra disso na aula de morfologia? Não adianta, a gente vai ter de sempre voltar nesse ponto. Tudo bem, meus amigos? Beleza? Agora a gente precisa fazer o quê? Precisa conhecer um pouco mais de cada uma dessas classes de palavras. Mas a gente só vai fazer isso no próximo bloco. Grande beijo, até daqui a pouco.